Só percebi que o relacionamento era abusivo 2 meses depois do término. É difícil identificar. Essa frase é parte de um relato que viralizou dias atrás e que fez muita gente se questionar sobre quão sadia ou tóxica pode ser uma relação afetiva. A influenciadora Dora Figueiredo abriu o coração e tem ajudado muitas pessoas. E eu ficar meses afastada da minha mãe, porque todas as vezes que eu olhava pra ela, ela me perguntava: tá tudo bem, filha? E eu não podia falar que não tava, porque eu era proibida de falar o que eu passava dentro de casa. Olá, gente, como é que vocês estão, meus amores? Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Dora Figueiredo e eu resolvi criar esse canal para tentar ajudar outras pessoas porque eu tive uma criação muito libertária com os meus pais, então eu queria passar a ideia de que relacionamento, sexualidade podem ser coisas mais leves. E há um bom tempo que eu não consigo ser verdadeira nesse canal. É meio difícil pra mim, porque eu passei por uma situação da qual eu não imaginaria que eu seria capaz de passar, e da qual até um tempo atrás eu achava que eu não tinha passado, que é o relacionamento abusivo. Olha, é comovente, né? As imagens são comoventes. Para falar sobre esse assunto, tá aqui com a gente a psicóloga Paula Napolitano. Paulinha, bom dia. Legal ter você aqui para tratar desse assunto super sério. Muita gente nem percebe que tá dentro de um relacionamento abusivo, né? Exato, porque entra aquela coisa de, mas é porque ele se estressou demais, mas é porque aconteceu outra coisa. A pessoa que tá dentro de um relacionamento, ela busca várias desculpas e como ela muitas vezes se afastou da família, dos amigos e tal, ela fica realmente com medo, não sabe exatamente o que está acontecendo, ela sempre se sente culpada. Essa é uma das coisas principais, assim, muito sérias do relacionamento abusivo, é que a pessoa faz com que o outro se sinta sempre culpado por tudo que acontece. Quais são as características, Paulinha, de um relacionamento? Para você detectar um relacionamento abusivo, que caracterizam? Legal, é sempre um conjunto, né? Então eu vou falar aqui de alguns sinais que a pessoa tem que ficar atenta, que é um sinal amarelo para prestar atenção se talvez não esteja num relacionamento abusivo. Mas a coisa dos ciúmes e da possessividade é um sinal. Então, quando a pessoa tem um ciúmes excessivo, então não deixa você ir para determinados lugares ou com determinadas roupas, acompanha todas as suas mídias, vê suas mensagens, seu celular. Tem as senhas, né? As senhas, o que você posta, o que você não posta. Então, ciúmes e possessividade e esse controle excessivo em cima da pessoa, onde você tá, porque você tá, que hora você tá, manda a localização de onde você tá, eu quero saber, ou eu quero ir junto, ou não pode ir. Então, coisas do gênero são alguns sinais. E é importante da gente lembrar que são intensidades diferentes. Então, assim, às vezes a pessoa pode não te proibir de fazer determinada coisa, mas ela fica com a cara tão feia, tão fechada, tão bravo, fecha tanto o clima que a outra pessoa começa a evitar, não necessariamente porque o outro proibiu, mas porque sabe que isso vai gerar um conflito no relacionamento, por exemplo. No imaginário das pessoas, quando se fala em relacionamento abusivo, pensa-se muito na agressão física, né? Mas a agressão física, ela não acredito que seja o extremo de uma relação abusiva. A agressão emocional, verbal, essa que coloca a pessoa numa situação... Porque, inclusive, você pode ter um relacionamento abusivo que não teve nenhum abuso físico, por exemplo, né? Então, tem a questão da superioridade. Então, isso é uma questão... A outra pessoa está sempre certa e o outro está sempre errado. E por mais que muitas vezes você tenha certeza de que você está certo, que você não fez nada de errado, a pessoa te manipula de uma tal forma que no final você sempre acha que você está errado. A Dora Figueiredo, ela fala muito disso, assim, ela sempre achava que ela era culpada, que ela estava errada de coisas extremadas, inclusive, mas é isso, existem intensidades muito diferentes para essas questões, né? Paulinha, bom, quando a gente fala sobre esse tema, é claro que a preocupação maior é com mulheres que são vítimas de relacionamento abusivo, pela covardia aí de termos homens que, pela sua força física, acabam se impondo e até diminuindo as mulheres, beirando o sadismo mesmo. Mas e a situação inversa, né? Os homens vítimas de relacionamento abusivo, pela tua prática clínica mesmo, assim, uma questão empírica, qual que é a distribuição? É 50-50 ou geralmente isso vitimiza mais as mulheres? Como que funciona? A gente tem realmente um número muito maior de vítimas mulheres, né?
Mas sim, existem homens que estão dentro de relacionamentos abusivos, de mulheres também muito ciumentas, muito possessivas, muito controladoras, né? Então tem esse lado também que a gente nunca pode esquecer. A gente tem que tomar esse cuidado de generalizar, né? Mas a gente tem que ficar atenta para algumas coisas. Então, às vezes, a mudança de humor muito repentina. Então, de repente, a pessoa explode, briga, se irrita e depois você é a mulher da minha vida, eu te amo, me perdoa, eu vou fazer tudo para mudar, não sei o quê, mas nunca vai procurar uma ajuda, não vai atrás, porque no fundo, a pessoa não acha que ela tá errada. E tá sempre culpando o outro. E se a gente for ver, por exemplo, na sexualidade, como que isso pode se apresentar muitas vezes também? A pessoa só quer fazer do jeito dela, da forma dela. Então, se a pessoa às vezes pede uma outra coisa, fala, não, isso não é legal, nossa, não acredito que você tá fazendo. A pessoa sempre diminui o outro. Isso está muito presente nos relacionamentos abusivos. A pessoa é sempre diminuída. Você tá errada. Nossa, como você é burra. Nossa, eu não acredito que você falou isso. Sério mesmo? E às vezes nem é com palavrão. Às vezes nem é com palavras realmente você é burra. Mas é coisas, nossa, aquele olhar tipo, ai, de novo, não acredito. Não fala sobre isso, porque você vai, não sei. Então a pessoa vai sendo diminuída. Ou sei lá, você fala alguma coisa que você quer, ou que você precisa de mais preliminares, que você tá sentindo dor, ou que você não tá afim, não tá lubrificada. A pessoa te força de alguma coisa. E às vezes nem é um forçar. Às vezes é físico, mas às vezes não, é tipo, não, mas e aí? Eu preciso, né? E aí, assim, tem gente que procura fora quando não tem dentro de casa, né? Então, assim, tem muita mulher que tá aí dando sopa, então começa a fazer chantagens emocionais, que é uma coisa que também é muito presente. E aí, eu já tive, inclusive, pacientes que falam assim, não, então, eu realmente falei pra ele que ele podia procurar outra pessoa enquanto eu não resolvo esse meu problema, por exemplo. Ô, Paulinha, como é que, por exemplo, as discussões, as questões, as reflexões entre duas pessoas que vivem juntas, ou casadas, ou namorando, enfim, em algum tipo de relação, elas implicam em debates, em pontos de vista, você expor coisas, expor para o outro que você também entende das coisas, tudo. Como... nesse mundo onde a gente vive, individual, na disputa que existe, nas questões que envolvem ali uma relação, que aí você coloca ainda como ingredientes que são complicadores, que você mesma disse, ciúme, possessão e tal, como poder falar sobre assuntos que são desconfortáveis e não incorrer em ações tóxicas dentro de uma relação? Uhum. É um desafio, não é? Claro. E parece um desafio. E como detectar se você está ultrapassando, exacerbando a linha do tolerável? A comunicação assertiva é um grande desafio na nossa sociedade, porque a gente tende a ficar ou na passiva, né, eu engulo, eu não consigo falar aquilo que eu quero, ou eu engulo tanto que eu explodo, ou eu não ouço o outro. Então, assim, a gente falar dos nossos sentimentos normalmente é uma forma mais saudável da gente tentar comunicar para o outro. Porque quando eu falo da minha sensação, do meu sentimento, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, que o outro fez certo ou errado, mas eu estou falando como eu me sinto. E como a gente se sente, ninguém pode questionar. Então, falar como a gente se sente, abrir quando a gente ficou chateado, quando a gente não sei o que e tal, e tentar perceber o que é imprescindível para mim, e eu não posso abrir mão, porque é muito importante. É quem eu sou, é o que eu quero. Por um outro extremo, o que me é aversivo, agressivo, eu não posso aceitar. E o que no meio do caminho, o que eu posso ter concessões? O que tudo bem, se é importante para o outro, não é agressivo para mim e tal. Então, ter isso em mente muitas vezes ajuda. E os sinais de que a gente está ultrapassando é a gente pensar numa coisa muito simples. Esse relacionamento está me fazendo bem? Ele tá me puxando para baixo ou tá me puxando para cima? Nessa reflexão, Paulinha, até a gente tá com tempo curto aqui, mas como sair desse mar de lama, né, que acaba sendo um relacionamento abusivo, e as pessoas que ficam em volta, que às vezes percebem que a pessoa se afastou, percebem que a pessoa não frequenta mais os lugares que frequentava antes. Como essas pessoas também podem agir para ajudar? É legal que, assim, muitas vezes as pessoas se afastaram, mas assim, isso não significa que não pode voltar. Então muita gente fala assim, mas já que eu me afastei, agora eu não posso. Não, vai procurar. É muito importante que a gente esteja perto de pessoas que a gente gosta, que gostem da gente, para conversar, abrir sobre isso. E quem está percebendo que alguém está dentro de um relacionamento abusivo, só oferece o apoio. Porque também ficar falando, você tá num relacionamento abusivo, que absurdo, como você aceita isso, como não sei o quê, muitas vezes vai fazer com que a pessoa se retraia ainda mais e se afaste. Porque se ela não tá conseguindo sair, é porque ela não tá conseguindo. Sim. Porque a autoestima dela tá tão baixa, porque ela tá às vezes com uma depressão, porque ela tá... Então, tem algumas coisas de falar assim, eu tô aqui do teu lado. Eu acho que esse é o principal apoio que a gente pode dar
para alguém que a gente percebe que pode estar passando por um relacionamento abusivo e sempre procurar ajuda. Sempre procurar ajuda de um psicólogo, alguém que vai te dar um suporte, que vai te ajudar nesse processo para que você consiga ter forças para sair desse relacionamento e reconstruir a sua autoestima, né?